Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos ao último módulo do nosso evento virtual Diálogos sobre a Inclusão na Educação Profissional, Experiências e Perspectivas. Meu nome é José de Figueiredo, eu sou professor no campus Passo Fundo, onde também faço parte do núcleo de apoio às pessoas com necessidades específicas, o nosso NAPNE. E hoje eu farei a mediação desse debate. Eu tenho 43 anos, pele branca, meu cabelo é curto, cor castanho, uma boa quantidade de grisalho. Eu estou vestindo um moletom preto com o logo do IFSU e atrás de mim tem uma bancada de trabalho, ao fundo uma porta escura e uma porta clara de um roupeiro. Em nome do grupo de trabalho dos NAPNES e do DPEI, nós agradecemos imensamente a palestrante desta noite, prontamente aceitou o nosso convite e se dispôs a compartilhar o seu conhecimento conosco, qualificando este momento de diálogo. Nós agradecemos também a presença do nosso público, que tem nos acompanhado nessa formação desde o dia 22/7. Antes de iniciar, nós precisamos fazer alguns recados importantes, trazer alguns recados importantes. A frequência de hoje será registrada por meio de um formulário eletrônico no Google Docs. O preenchimento deverá ser feito durante a atividade, durante o evento. O link para esse formulário vai ser colocado no chat pelo CPTE. Vai aparecer uma caixinha amarelinha escrito CPTE, link para registro de presença. Segundo aviso, as perguntas poderão ser postadas a qualquer tempo no chat. Nossa equipe de apoio repassará para o palestrante no final da fala dela. Nós buscaremos responder ao maior número de questões possíveis, considerando o nosso tempo disponível. Por uma questão de organização, solicitamos que o ambiente do chat seja utilizado apenas para o debate da temática da noite de hoje. O nosso encontro está organizado da seguinte forma: a palestrante terá aproximadamente 1 hora para fazer a sua exposição, seguido de um tempo para responder os questionamentos apresentados. Após, a professora Rosane, coordenadora da DPEI, fará o encerramento do evento. Nós disponibilizamos um endereço de e-mail para que participantes possam enviar dúvidas que porventura não foram respondidas ou outros questionamentos relacionados. O nosso e-mail é ifsudpei@gmail.com. Aproveitamos e convidamos o público presente a participar também do 4º Encontro dos Saberes Inclusivos, promovidos pelo NAPNE, do campus Camaquã. O link de inscrição está disponível na página do IFSU. Nesse momento, eu vou apresentar a nossa palestrante da noite de hoje. A professora Lúcia Lamp é professora de língua portuguesa e produção textual, atua como assessora técnica na Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para PCD e PCAH no RS, a FADERS. Ela é vice-presidente da Associação Gaúcha de Apoio às Altas Habilidades e Superdotação, a AGAST. A professora Lúcia possui pós-graduação em Altas Habilidades e Superdotação, pós-graduação em Informática na Educação, mestrado em Educação pela URGS e MBA em Gestão Educacional pela Fundação Getúlio Vargas. A apresentação da professora Lúcia terá como eixo a inclusão da pessoa com altas habilidades de superdotação, identificação, atendimento, direitos, mitos e acessibilidade. O paradigma da inclusão tem sido debatido nas diversas esferas da sociedade e ainda há muito que se construir. Entretanto, nota-se com certa frequência que pouco se discute sobre as altas habilidades e superdotação, condição que, segundo a OMS, afeta entre 3,5% a 5% da população mundial. Até que ponto somos levados a isso pela crença em mitos como o superdotado é bom em tudo que faz, ou ainda que o auto-habilidoso não necessita de apoio pedagógico, afinal é superdotado? Buscando, então, instigar o aprendizado sobre esse tema, passamos a palavra à professora Lúcia.
Boa palestra a todos. Ativar aqui o microfone. Boa noite. É um prazer estar aqui. O convite foi providencial, porque a nossa questão das altas habilidades é muito importante, muito mais nesse mês da superdotação. Então, primeiramente, eu vou me descrever, né, fazer uma audiodescrição. Meu nome é Lúcia, eu tenho 53 anos, pele clara, cabelos longos grisalhos, estou de óculos, uma blusa de lã de uma cor bem clarinha, quase branca, e brincos perolados. E, enfim, estou aqui para aprender também com vocês, porque quando a gente apresenta toda uma pesquisa sobre altas habilidades, né, é um tema que estamos sempre buscando outras informações, novos pontos de vista, e as pessoas se surpreendem e vêm nos procurar e dizer, eu não fazia ideia de que era sobre isso. Tá? Então, vocês, por favor, fiquem à vontade para perguntar a qualquer momento, né, interferir, fazer observações, e eu vou tentar ser mais didática possível, né, porque realmente o tempo que nós temos, ele é muito reduzido para toda a riqueza do tema da superdotação, ou giftedness, como se fala também em inglês, tá? Então, agora eu vou compartilhar a minha tela com vocês aqui, a minha apresentação. Vou ampliar. Aqui, do começo. Então, fiquei muito feliz ao receber o convite, né, logo no início, porque eu vi que era de uma unidade de Passo Fundo, onde nós estivemos no ano passado, né, e fomos muito bem acolhidas. Eu, como vice-presidente da Associação Gaúcha, e a nossa presidente também, né, presidente Alexandra. Então, eu vou falar para vocês um pouco aqui, eu coloquei também o meu contato, embora não esteja aparecendo ali, depois eu vou pedir para ficar bem divulgado o meu e-mail, para que vocês todos possam manter contato, buscar por dúvidas, e se vocês puderem anotar o meu nome nas minhas redes sociais, vocês podem me procurar depois para falar sobre referencial teórico, sobre prática, e aí eu passo as formas de nós compartilharmos documentos e tudo que é importante nessa área, tá? Bem, essa parte aqui eu coloquei um pouco da legislação sobre altas habilidades para vocês saberem que, nesse momento, eu não vou entrar nos detalhes de todo o histórico das leis brasileiras, né, que promovem os direitos das pessoas superdotadas, mas para vocês saberem que existe, desde muito antes de 71, aqui eu coloquei um aspecto do artigo 9º, né, dos direitos das pessoas, e outros que eu vou colocar adiante. Mas tudo isso tem uma farta publicação, vocês podem procurar pelo site da AGASD e também pela página da FADERS, toda essa legislação. Eu vou só comentar alguns aspectos. Antes de ir adiante nessa legislação, eu vou fazer um desafio a vocês, pode ser? Bem, eu vou fazer uma espécie de 8 convites para participarem de 8 atividades diferentes e vocês vão escolher, tá? Anotem bem o número. Depois nós vamos comentar um pouco sobre essas escolhas. Primeira atividade. Quem preferiria, sem pensar e com muita vontade, plantar e cuidar de uma horta ou de um jardim? Escolhe a atividade número 1. Por outro lado, quem preferisse jogar vôlei ou tênis ou dançar ou qualquer outra forma de esporte? Atividade número 2. A número 3 seria participar de uma atividade de montar quebra-cabeças. Tá? Vários tipos de quebra-cabeças. Pode escolher o que ficar mais do seu agrado. A atividade número 4 seria passar um feriado ou um fim de semana sozinha no campo.
num lugar muito bonito, cheio de árvores, flores, e que a pessoa pudesse ficar ali sozinha, refletindo, lendo, fazendo as atividades que gosta de fazer sozinha. A atividade número 5 seria participar de uma festa ou de um trabalho grupo, ou seja, em uma equipe montar uma festa ou uma atividade de grupo, de pesquisa, enfim, que envolvesse esse trabalho em grupo. A atividade número 6 seria cantar ou tocar um instrumento ou ouvir as músicas do seu interesse. A 7ª atividade seria fazer jogos ou enigmas lógicos, matemáticos. A atividade número 8 seria um convite para ler ou para produzir uma narrativa ou um artigo de opinião. Quem ouviu as 8 atividades e mesmo assim pensou, nenhuma dessas me interessaria, tem uma 9ª opção. Tu podes ter uma ideia brilhante que não se adeque a nenhuma dessas 8 opções anteriores, tá? Tu podes criar o que tu queres fazer, tu tem toda a possibilidade de criar uma nova proposta que não tenha relação nenhuma com essas aqui, certo? Então, pensem bem agora. Quem teve facilidade para escolher e logo pensou, é isso que eu gostaria de fazer, tá? Vai ter uma resposta bem interessante durante a minha apresentação. Quem não sentiu vontade de participar de nenhuma das 8 e muito menos da 9ª? Ficou completamente em dúvida. Vai ter outras ideias durante a nossa apresentação de hoje. Vocês podem mandar perguntas sobre isso. Outra forma de pensamento. Quem se interessou por mais de 2 tarefas que eu listei? Tem um outro caminho de pensamento diferente e interessante para pensar. Quem se interessou por todas? Uma outra forma também de pensar a inteligência e as altas habilidades. Então, foi um desafio. Se nós estivéssemos todos no mesmo salão, no mesmo auditório, eu poderia fazer uma outra condução dessa proposta de atividade, que inclusive quem é da área da educação, não importa o nível, pode adaptar essas propostas que eu fiz, desde a educação infantil até a educação superior, essas atividades podem ser adaptadas. Depois vocês vão ver algumas pistas, né, algumas sugestões de como isso pode ser feito, tá? Então, esse desafio, essa forma lúdica que eu fiz de tentar conversar com vocês, né, embora eu não possa ouvir e ver na expressão facial de vocês qual seria a sua escolha, essa é uma boa provocação para se pensar sobre as inteligências do ser humano, certo? Bem, vou voltar aqui à nossa apresentação, enquanto vocês ficam pensando também sobre isso, tá? Essa visão de altas habilidades, do ponto de vista educacional, ela tem, a partir de 1990, a garantia de acesso e a permanência bem-sucedida nas instituições escolares, na sociedade e também centrada na universidade. Vocês sabiam que a Constituição Federal de 88 já assegura a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e que é dever do Estado o atendimento educacional especializado? A LDB de 96, muitos já devem ter ouvido falar, tá? Assegura também o direito a uma educação de qualidade e o acesso das pessoas com altas habilidades e superdotação. Tá? O Plano Nacional de Educação, para Educação Especial, nessa lei 10.172, também tem, no ponto 26, implantar gradativamente, a partir do primeiro ano desse plano, programas de atendimento aos alunos com altas habilidades, nas áreas artística, intelectual ou psicomotora. Então, vocês podem ver com esses pequenos exemplos que existe, né, uma farta legislação protegendo as pessoas. A questão que vocês devem estar pensando comigo é, essa legislação é respeitada? Tá? O decreto de 2008 dispõe sobre o atendimento educacional especializado e regulamenta o artigo 60 da LDB. Tá? Outro ponto interessante que vocês podem pesquisar. Eu vou passar um pouco por essas aqui, um pouquinho mais,
para fazer uma reflexão com vocês sobre a questão de um autor que ainda é pouco conhecido no Brasil, que se chama Kazimierz Dabrowski. Quem é de ascendência polonesa, por favor, desculpem a minha pronúncia, porque eu não lembro da pronúncia polonesa qual é o correto. Tentei aqui. Ele disse, entre os vários estudos que ele apresentou para a comunidade científica, que o crescimento e a evolução da civilização e da cultura criam problemas mais complexos, que só podem ser solucionados por um nível avançado de complexidade psíquica. Tá? Então, é uma ideia interessante, é uma ideia provocadora de como solucionar problemas complexos e como é importante a presença também de pessoas com altas habilidades de superdotação. Tá? Vocês lembram da pequena brincadeira que eu fiz com vocês no início desse encontro, né? Então, ela tem relação com essas inteligências múltiplas. Howard Gardner, ele apresentou nos anos 80 a teoria dele que questionava a visão de inteligência como uma capacidade universal do ser humano, capacidade única. Ele estudou, ele apresentou toda uma conceituação sobre a divisão das inteligências e continua estudando, não são só essas, eles estão sendo pesquisadas outros tipos de inteligências. As que estão postas, por enquanto, claramente são essas: a linguística, a lógica, matemática, a espacial, a corporal sinestésica, a musical, interpessoal, intrapessoal e naturalista, tá? Num outro momento, mais adiante na nossa apresentação, nós vamos falar um pouquinho mais sobre elas, tá? Dessas inteligências, Thomas Armstrong pensou 8 formas diferentes de aprender, que também nós vamos abordar no encontro de hoje, tá? E o Renzulli, que é um pesquisador americano, muito estudado pela comunidade acadêmica brasileira que se interessa pelas altas habilidades, tá? Ele formulou a teoria dos 3 anéis. O que ele diz com essa teoria? Que para se poder identificar uma pessoa com indicadores de altas habilidades, o ideal é que se observem 3 comportamentos específicos nessas pessoas. Primeiro, seria o envolvimento com a tarefa. Se essa pessoa se interessa, pessoa, quando eu digo, desde a criança, tá? Com 2, 3 anos de idade, até 120, 150 anos, se uma pessoa viver até lá. Porque adultos também podem, pessoa adulta também pode ser identificada, né? Então, essa pessoa tem um grande envolvimento com a tarefa, uma capacidade acima da média. Depois se pode pensar bastante sobre o que é essa média, né? Como é que se calcula a média de desempenho. E a criatividade nessa área. Criatividade é todo um conceito que envolve inovação, pensar diferente, pensar de forma divergente. Então, o comportamento da pessoa com altas habilidades estaria na convergência entre esses 3 anéis. E essa convergência não significa que os níveis de envolvimento, de capacidade, de criatividade devam ser os mesmos, tá? Esses níveis, essa intensidade pode variar de acordo com vários fatores. E aí nós vamos conhecer outros autores que, aos poucos, eu vou apresentar a vocês. Então, quem se interessa pelo tema, por favor, pense bastante nesse nome Renzulli, tá? Nós temos também uma ideia da superdotação acadêmica, tá? Que foi apresentada por Ângela Virgolin, uma pesquisadora brasileira bastante conhecida. Se vocês acessarem as redes sociais dela, vão poder ver, inclusive, agora no mês de agosto, várias palestras dela apresentadas ao vivo e que ficaram gravadas depois, então vocês podem acessar, tá? O conhecimento que se tem da superdotação acadêmica, que é a mais fácil para o leigo identificar, é a pessoa que tira boas notas na escola, que gosta de fazer perguntas, que aprende com rapidez, tem boa memória, apresenta excelente raciocínio verbal numérico, lê por prazer, gosta de livros técnicos profissionais, apresenta grande vocabulário, necessita pouca repetição de conteúdo escolar, longos períodos de concentração, perseverante, consumidora de conhecimento,
tende a agradar aos professores e uma tendência a gostar do ambiente escolar. Então, se eu parasse a minha apresentação aqui, hoje, qual a ideia que ficaria de uma pessoa superdotada, com altas habilidades, para quem está acompanhando a apresentação e nunca leu sobre isso? Que pessoa superdotada não precisa de ajuda, vai sozinha, não precisa de atendimento educacional especializado, né? Vai saber tudo, a professora ou o professor propõe a tarefa, explica, ela entende tudo mais rápido que os outros, mais profundamente, terminou, guarda o seu material embaixo da classe e vai fazer uma outra coisa, esperando tranquilamente os outros colegas terminarem a tarefa 2 horas depois, enquanto ela terminou em 5 minutos. E ela é uma criança que concorda com tudo, que ajuda quando os outros precisam, faz tudo o que a professora pede, né? Esse é o imaginário ideal. Por trás de toda essa ideia, esse mito, né, construído historicamente da criança superdotada, existem outros inúmeros perfis de pessoas com altas habilidades de superdotação e como a escola recebe essa criança, tá? Então, nesse momento, eu vou pedir licença para vocês para interromper um pouquinho essa apresentação e mostrar uma visão de uma mãe. Que apresentou o seu depoimento, claro que eu vou deixar, né, sem autoria, ela apresentou o depoimento abertamente em redes sociais, então há autorização para ler, mas o importante é que não é de uma mãe, esse depoimento pode ser de milhares de mães ou de pais, de familiares pelo mundo todo. O que ela disse? Boa noite, pessoal. Estou no 4º período de pedagogia e tenho uma filha de 4 anos em investigação de altas habilidades, ou seja, ela já tinha suspeita de que a filha tinha alguns indicadores, né? Algumas colegas comentam suas experiências como professoras e como mães de seus filhos na escola, numa forma de participar das aulas, e eu também gosto de participar. Infelizmente, nenhuma de minhas colegas tem experiência com alunos ou filhos com altas habilidades. E hoje, quando fui comentar sobre a luta que tem sido com minha filha na escola dela, o professor me criticou. Eu havia comentado que no início do ano havia uma atividade no livro da minha filha que mandava a criança, com a ajuda de um adulto, escrever o nome dela. Minha filha, que no início do ano já sabia escrever o nome completo, não pôde escrever o nome todo, pois a professora não deixou. Ela voltou para casa, triste, me dizendo que a professora não tinha deixado ela escrever o nome todo. Quando comentei sobre isso na minha classe, o meu professor disse que a professora estava certa e que minha filha precisava aprender o que é limites. Disse que nós, mães, queremos que nossos filhos sejam especiais. Mas isso não é verdade. Meu filho mais velho é Asperger com déficit de atenção e mesmo ele tendo laudo, eu quis que ele não tivesse material adaptado, nem mediadora, pois ele tem conseguido acompanhar a classe sem problemas. O grau dele é bem leve. E as notas estão excelentes. Meu professor disse que eu não aceito a crítica como professora, que estou olhando só pelo lado de ser mãe, mas eu não sou professora ainda. Eu estou estudando para ser, mas ainda não sou. E eu adoraria que a professora da minha filha tivesse um filho com altas habilidades, pois ela estaria mais preparada para lidar com crianças assim. Fiquei decepcionada, pois num local onde estamos estudando para sermos professoras, vejo um descaso com as crianças que têm altas habilidades. Então, o que esperar das escolas da minha região no futuro? Me pergunto porque veem como tão errado deixar uma criança com algum atraso mental brincando de massinha num canto da sala. E acham normal e correto deixar uma criança com altas habilidades brincando de massinha num cantinho da sala depois dela ter terminado a tarefa muito antes dos colegas? Qual a diferença? Por que não ter o mesmo carinho e inclusão com as duas crianças? Eu aprendi nos livros que não é a criança que deve se adaptar na escola,
e sim a escola que deve se adaptar ao filho, ao aluno. E fico muito triste em ver, ainda no meio do meu curso, que isso está muito longe da realidade. Aqui na minha região, as escolas não estão preparadas para lidar com as crianças com altas habilidades. E meu filho está muito bem. Vejo que a escola é boa, sabe? E minha filha também está adaptada aos coleguinhas e funcionários e gosta da professora. Mas está achando os livros da escola chatos, pois ela já sabe fazer e a tia briga se ela fizer algumas páginas antes dos colegas. Então, eu fico dando atividades extras para ela em casa, mas na escola mesmo, ela só vai para ver os amigos. Pois aprender que é bom, ela não está tendo estímulos. E nada garante que mudando ela de escola, as coisas iriam melhorar. Fora ela ter que se adaptar de novo. Eu quero ser uma boa professora e olhar para todos os alunos com carinho, desde os que têm dificuldades aos que têm altas habilidades. E os alunos comuns também. Quero que todos sejam estimulados e possam se desenvolver da melhor maneira que puderem. E eu ficarei muito feliz em fazer a diferença na vida de cada um deles. Não é só sobre minha filha, é sobre todas as crianças. Desculpem o desabafo. Espero que me compreendam. Hoje, eu não deveria ter ido para a faculdade. Então é isso, pessoal. Eu gostaria até de poder ouvi-los agora, né? Mas desculpem por deixar aquela barra ali, acho que já deu um jeito aqui. Vão me mandando recados, tá? Eu sempre considero esse relato e muitos outros que eu tenho, como esse, eu tenho vários outros, tá? De crianças que chegam chorando na escola, porque apanharam dos colegas, porque sabiam demais, tá? Para vocês que estão me ouvindo agora, tá? Se coloquem no lugar também das meninas. Vocês não fazem ideia, alguns fazem, mas acredito que a maioria não faça, do que as meninas são obrigadas a escutar quando tem indicadores de altas habilidades. Aos poucos eu vou ir falando para vocês, tá? Então, voltando, eu dei uma olhada naquele depoimento que é chocante, e agora nós voltamos. Então, aqui eu tenho para apresentar a vocês o paradigma tradicional e o paradigma atual na educação para pessoa com altas habilidades, superdotação. O que apresentava o paradigma tradicional? Que superdotação é igual a alto QI, né? Ali, e as pessoas pensam, um dos mitos é, pessoa com altas habilidades é pessoa com alto QI. Não é, tá? Não é só isso, isso é muito, muito, muito pouco, tá? A superdotação, ela é multifacetária. O que se quer dizer com isso? Uma pessoa pode ter altíssimo QI e não ser uma pessoa com altas habilidades de superdotação, se ela não produzir nada com aquele QI. Existe também toda uma problematização de que o superdotado tenha que ter um desempenho e produzir algo para a sociedade. Também há autores que dizem que a pessoa pode ter indicadores de altas habilidades e não produzir nada para a sociedade. Outros autores vão dizer que sim, que para ela ser considerada superdotada, ela tem que produzir, por meio desse conhecimento, avanços significativos para a sociedade, tá? Teoria da personalidade estável e invariável. O paradigma atual mostra que é uma teoria evolutiva orientada a processos. Teoria tradicional, considerada mais antiga, é a identificação baseada em testes. Em que é baseada o paradigma atual? No rendimento. Inclusive, essa questão da identificação baseada em rendimento também já está sendo questionada atualmente, né? E a identificação é baseada em diversos fatores, como autonomeação, nomeação por pares, nomeação por professores, né, identificação por produção, identificação por provimento, que será explicada mais adiante, e assim
sucessivamente. Paradigma tradicional, orientação elitista, né? Só quem pertence a uma elite, no caso de desempenho intelectual e até de classe social, poderia ser superdotado. E a orientação atual é centrada na excelência do desempenho. A tradicional basearia a superdotação, expressando-se sem intervenção especial. Tá? E, para o paradigma atual, o contexto é crucial, ou seja, o contexto vai proporcionar condições para esse talento emergir. O paradigma tradicional é mais autoritário e hierárquico, e o atual orientado a campos de conhecimento. E, por outro lado, o tradicional é etnocêntrico, e o atual baseado na ênfase na diversidade. As características mais comuns e frequentes entre as pessoas superdotadas aparecem também como alta capacidade para aprender, alta inteligência fluida ou potenciais intelectivos, aprendizagem rápida, capacidade para solucionar problemas e grande disposição para compreender e manipular símbolos. Tá? Vocês vão ver que essas características comuns vocês vão encontrar em vários materiais à disposição nas minhas redes sociais. Então, assim, se alguma coisa vocês não conseguirem, né, absorver hoje, vocês podem me procurar que eu envio a vocês, para que a nossa apresentação não fique uma leitura muito enfadonha, né? Aqui, por exemplo, vocês podem anotar aí, ó, a fonte desses itens de características frequentes é de Manzano, 2009, tá? Então, essas características vocês vão poder encontrar em algumas publicações que eu vou sugerir hoje, tá? Como a publicação do MEC, se vocês colocarem no Google, MEC, altas habilidades encorajando potenciais, vocês vão encontrar várias listas de verificação e checklists de indicadores de altas habilidades. Então, por isso, eu não preciso fazer uma leitura monótona aqui para vocês de todas essas, tá? Eu vou destacar apenas algumas que me motivam mais, tá? Por exemplo, grande senso de humor. Quem de vocês conhece alguém, ou se identifica mesmo, aquela pessoa de que praticamente qualquer situação na vida sabe construir um momento de bom humor, sabe quebrar a expectativa de um texto e fazer as outras pessoas rirem, às vezes um humor tão específico, tão especial, que os seus interlocutores não compreendem, né? Às vezes uma criança de 5, 6 anos que sabe fazer uma piada, uma anedota na sala de aula, só que nenhum coleguinha vai rir, ou poucos rirão, né? Porque eles não conseguem acompanhar o raciocínio que ela fez para elaborar aquela anedota. Isso é muito comum. Outra questão muito importante em muitas crianças e adultos com indicadores, a capacidade excepcional para o aprendizado autodidata. Muitos superdotados são como aquelas falas dos leigos, né, apresentam. Meu filho parece que aprende sozinho. Minha filha não, parece que eu não preciso explicar nada e ela já vai saber fazer. Isso deixa algumas famílias um pouco ansiosas, né? Então, vocês me desculpem, é a liberdade que eu vou tomar, mas eu vou indo adiante na apresentação, mas tudo isso aqui vocês vão ter à disposição nos links que eu vou indicar depois, tá? Vocês podem me procurar. Aqui é um momento muito importante que eu penso na educação também de jovens e adultos, tá? Levando em consideração que não há somente um método ou um caminho para se efetivar a aceleração, que é uma das formas de incluir os alunos com altas habilidades, tá? Depois que se identifica uma pessoa com altas habilidades, existem várias formas de poder atender e enriquecer esse trabalho. Uma delas é a aceleração. Então, o que eu apresento aqui, ó? Todos esses itens, do 1 ao 12, nós temos mais, são mecanismos de inclusão, de aceleração, que são direitos dos alunos brasileiros. Aqui estão todos, né, a numeração, os dispositivos da lei, da LDB, e esses são direitos das pessoas com altas habilidades. Já posso adiantar para vocês que a maioria
não é respeitada, por vários motivos. Desconhecimento das escolas, mitos que ainda se propagam dentro das escolas, né? Um deles, um dos mais cruéis, e eu vou retomar, é a de que criança com altas habilidades não precisa de atendimento, nem de aceleração, porque já que ela é tão inteligente, ela que estude por conta própria, que já se sabe que não é verdade. Um outro momento, quando eu apresentar para vocês uma outra publicação nossa aqui da FADERS, nós vamos falar um pouquinho sobre a assincronia e essas questões, tá? Aqui a continuação de todas as possibilidades de aceleração, de colocação avançada, créditos por provas, né? Esse 18 aqui, muito importante, ó. Ingresso antecipado no ensino médio, pré-vestibular ou universidade, apenas comprovando documentação relativa aos níveis de ensino anteriores, ou seja, a pessoa tem direito a acelerar, a encurtar esse tempo de escola por meio de provas e de dispositivos legais, tá? Os alunos inseridos, então, no ensino superior estão contemplados conforme a LDB. Então, os alunos que têm o extraordinário aproveitamento dos estudos, demonstrado por meio de provas e de outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por uma banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino. Tá? Então, são direitos que devem ser respeitados. Aqui, eu apresento a vocês, e poderia contar a história de vida de cada uma dessas pessoas, tá? Que são referências, existem muito mais, tá? Eu fiz uma seleção de alguns que me chamam a atenção por motivos específicos, tá? Por exemplo, essa moça aqui, tá? Leta Hollingworth. Procurem nas redes sociais a biografia dessa moça, e vocês vão entender como ela é importante e por que quase não aparece nas publicações sobre altas habilidades, tá? Linda Silverman é uma das pesquisadoras ainda atuante, vale a pena vocês procurarem os vídeos dela na internet, tá? As palestras dela, e ela vai falar muito sobre assincronia. O que vem a ser a assincronia? É aquela criança, por exemplo, com 2 anos e meio, que começa a ler e escrever por interesse próprio, por conviver com muito material de escrita na sua casa. E aí, na escola, na pré-escola, né, na educação infantil, a professora diz, mas ela já lê tão bem, né, escreve tão bem, mas a letra dela é muito feia. Mas claro que a letra dela é feia. A motricidade dela é de uma criança de 2 anos e meio, quase 3 anos. Existem várias crianças hoje em dia já lendo e escrevendo com 2 anos e meio, 3 anos, 4 anos. Só que o que acontece com o desenvolvimento motor? Ele está dentro da faixa etária, ou seja, ela vai ter todo aquele preparo, aquelas condições para segurar o lápis, a caneta, quando ela tiver 6, 7 anos. Só que aí o nível de leitura dela já estará próximo dos 13, 14 anos. Até que todos esses níveis estejam no ideal, o que pode ser que nunca aconteça, e pode ser que aconteça com a maturidade, o que tem que acontecer com a escola? Ela tem que estar preparada para que possa oferecer atividade de enriquecimento e respeitar esses níveis diferentes, né? A cognição, o psicomotor, o socioafetivo, que também pode estar em outro nível, né? Lembrando, a criança, mesmo que ela aprenda a ler sozinha com 2 anos e meio, 3 anos, o desenvolvimento dela emocional, em geral, é de uma criança dessa idade. Ela não é um mini adulto, tá? Bem, Ellen Wiener, tá? Em alemão seria Ellen Wiener, em inglês Ellen Wiener. Ela é a esposa do Howard Gardner, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o descobridor, o pesquisador das 8 inteligências, né? Das inteligências múltiplas. Ela escreveu um livro muito importante, vou voltar aqui, um livro muito importante sobre crianças superdotadas
e os mitos que envolvem a superdotação. É aquele famoso livro que tem uma menina com um vestido, com um laço e na frente de um piano, tá? Então, esse livro, para quem não leu ainda, vale a pena começar por ele. Ele é maravilhoso, super didático, super acessível. Ellen Wiener, tá? Essa moça aqui é outra que vale a pena buscar a história de vida dela, nos sites de busca. Anne-Marie Hopper, ela se dedicou a estudar a questão das altas habilidades. Com a família dela, construiu uma escola que é famosa até hoje, e muitas pessoas de destaque nos Estados Unidos estudaram nessa escola, tá? Vale a pena estudar a escola dela. Susan Baum também é uma pesquisadora super respeitada americana. A professora Nara Joyce Velausen Vieira é uma gaúcha, uma pesquisadora maravilhosa, ela tem muitas publicações, tá, que valem a pena ser lidas, e ela começou os estudos dela direcionado para a educação infantil, a identificação na educação infantil. Soraya Freitas, uma professora também da Universidade Federal de Santa Maria, que tem toda uma vida de pesquisa e de publicação, né, e que produziu com Susana Pérez, que é uma uruguaia que morou durante anos no Rio Grande do Sul. Elas produziram um manual que é super respeitado no país todo como um guia de identificação de pessoas com altas habilidades de superdotação. Então, as publicações dela são extremamente necessárias para quem quer avançar nos estudos das altas habilidades, tá? Por outro lado, Zenita Ginter, uma pesquisadora brasileira também, tá? Tem muitas publicações e recomendo que vocês procurem. Helena Antipov, ela é russa, de origem russa, mas se radicou aqui no Brasil também. É uma outra indicação imperativa para nós. Sally Rees é casada com o professor Renzulli, professor dos Três Anéis, da teoria dos Três Anéis, tá? Ela trabalha com ele direto, escrevem artigos, falam sobre a importância de ter um ambiente de educação em que se ofereçam todas as oportunidades de projetos de estudo para todas as crianças, para que todas possam desenvolver os seus talentos. E assim, as crianças com altas habilidades também possam ter os seus talentos respeitados, né? Howard Gardner, nós já falamos, o estudioso das 8 inteligências, das inteligências múltiplas. Robert Sternberg, essencial também, ele tem uma outra proposta que complementa, né, as demais, sobre identificação de habilidades. Ele fala muito também sobre inteligência prática, né, que mostra, também nos ajuda a compreender como pessoas que não frequentaram a escola também podem ter indicadores de altas habilidades de superdotação e como identificá-los. O Kazimierz Dabrowski, ele é um polonês, eu já falei um pouquinho dele para vocês hoje, e no Brasil ele ainda é muito pouco conhecido, nos Estados Unidos é já um pouco conhecido, mas como eu tenho alguma experiência com tradução, apenas do inglês, né, não sou tradutora juramentada, mas no meu curso de letras, eu fiz a graduação para tradução. O que nos preocupa nos estudos do Dabrowski? É que ele é um autor polonês, fala da teoria da desintegração positiva, fala sobre, em inglês foi traduzido o material dele como sobre excitabilidades, né, over-excitabilities, tá? Traduzindo isso para o português, muitas pessoas, e o Google Translator traduz como sobre excitabilidades. Mas, pelo que eu tenho lido dele em inglês e português, eu me sinto melhor traduzindo como supersensibilidades. Tá? Ele vem falar daquelas pessoas que têm indicadores de altas habilidades e que, além disso, são supersensíveis em determinadas áreas, tá? Vou só dar um exemplo para vocês bem claro. Aquela pessoa que, por exemplo, não suporta nem a etiqueta da roupa incomodando a sua pele,
tá? Aquela pessoa que é super sensível emocionalmente, que se solidariza, aquela criança que desde os primeiros anos, desde os 3, 4 anos, fica super emocionada ao ver uma criança de rua. Ela não consegue virar o rosto, ela percebe aquela criança, ela tem um grau de empatia extremamente profundo e elevado, tá? Então, quem se interessar sobre essas supersensibilidades, por favor, procure os textos do Dabrowski, tá? Steven Pfeiffer é um outro americano, também super atual, com muitos textos interessantes, tá? Tem a sua teoria, eu não vou aqui me estender, porque senão eu não consigo abordar todos os autores, mas vale a pena ler os textos dele também, quem se interessar por ir adiante nas pesquisas de superdotação. Esse nome aqui é um desafio, o Mihaly Csikszentmihalyi, essa foi a pronúncia que me ensinaram, né? Ele também é americano, mesmo tendo essa origem, se eu não me engano, iugoslava, tá? Ele já fez algumas publicações com Howard Gardner, e ele fala sobre a teoria do flow, vale a pena pesquisar. Érica Landau, uma precursora brasileira, também escreveu muito sobre superdotação e sobre o superinteligente, se falava na época. O Joseph Renzulli é o autor da teoria dos 3 anéis, tá? Além dos 3 anéis, ele também nos advertiu sobre a importância de perceber que uma pessoa superdotada também pode ser influenciada, a sua identificação, pelo contexto em que ela vive, pelo tempo, né, em que condições de tempo ela vive, e as circunstâncias em que essa pessoa vive. Isso vai influenciar a identificação das altas habilidades. O Robert Gagne também escreveu sobre superdotação e tem pontos de vista bem específicos que valem ser estudados. Myers e Briggs são autoras que pesquisaram toda uma teoria de identificação de personalidades. Super interessante também, quem é da área da psicologia já deve conhecer, tá? Existe uma outra dupla de pesquisadoras, que são Bess e Neihart, que falam sobre estilos de superdotação, né, que conforme o tipo de personalidade, a pessoa superdotada pode demonstrar comportamentos diferentes. Por exemplo, o superdotado que é super eficiente na escola, o superdotado que é o excluído da escola por diversos fatores. Então, é um quadro bem interessante. Espero que hoje haja tempo para mostrar, mas com essas indicações vocês podem ir atrás também perfeitamente. Existem até vídeos sobre essas duas pesquisadoras aqui. Bom, Cristina Delu, vocês já devem ter ouvido falar, ela é uma pesquisadora carioca, né, das altas habilidades, muito importante no CONBRASD, que é o Conselho Brasileiro, atuante, e agora ela trabalha no Ministério da Educação, especificamente na divisão de educação especial. Muito atuante, existem várias palestras dela no YouTube, vocês podem acessar, e essa semana até houve uma live com ela, promovida pela FADERS, vocês podem acessar pela minha página do Facebook, tá? Denise Flight, também uma pesquisadora na área de altas habilidades, muito respeitada no Brasil. Ângela Vergolin, da mesma forma, e ela é atualmente a presidente do CONBRASD, que é o Conselho Brasileiro para a Superdotação. Maria Lúcia Prado Sabatella é uma pesquisadora importante brasileira, e ela criou uma instituição privada chamada Inodap, que identifica e faz todo um apoio às pessoas com altas habilidades no Paraná. E, por último, mas não menos importante, Patrícia Neumann é uma pesquisadora brasileira, tá? E já fechamos 45 minutos. Uma pesquisadora brasileira, uma jovem, e é muito interessante o trabalho dela. Ela é uma das pessoas que mais se dedica ao estudo do Dabrowski, né? As lives dela valem a pena ser assistidas. Ela foi identificada também como uma pessoa superdotada, né, já na vida adulta. Essa semana passada eu fiz uma entrevista com ela, também está na minha rede social, vocês podem acessar. Ela tem site, ela tem página no Instagram, ela tem página no Facebook também, então vocês podem procurar por ela, ela é super acessível, uma pessoa maravilhosa, vocês podem
eu aposto muito nela, que ela vai escrever muitas ideias, né, e muitas publicações importantes ainda no Brasil e no exterior para o estudo das altas habilidades, tá? E aqui, todos conhecem, né, popularmente, o Stephen Hawking. Ele escreveu que, however difficult life may seem, né, não importa o quanto difícil a vida possa ser, sempre existe uma forma de você fazer alguma coisa e ter sucesso nessa atividade. O que importa é que a gente não desista. Eu vou tentar, né, vamos tentar não desistir, porque eu vou dizer para vocês, por que eu coloquei essa frase aqui? Porque muitas vezes, muitas crianças superdotadas dizem para nós na identificação, né, eu já estou quase desistindo da escola, não aguento mais. Como é que pode uma criança superdotada dizer que não aguenta mais a escola? Ou então diz, eu não aguento mais o professor me chamando de CDF, meu colega me chamando de CDF. Ou a criança que foi acelerada, né, e tem 7 anos, está no 5º ano, e os colegas, na hora do recreio, fazem bullying com essa criança, enfim. Tá? Qualquer pergunta, por favor, vão me enviando, que depois o José passa para mim essa apresentação. Eu acho que ela já pôde mostrar para vocês um pouco, e muito importante, esses autores, tá? Eu trouxe também, hoje, deixa eu só colocar aqui na minha cartilha, tá? Que nós publicamos pela FADERS, deixa eu ver aqui. Não, isso aqui são listas de verificação, deixa eu colocar aqui, são muitas coisas que eu separei para vocês, só um minutinho. Aqui. Tá, esse aqui eu queria mostrar. Vocês lembram que eu falei sobre a importância, daí o José me dá um recado, se a letra não estiver uma fonte, vocês possam enxergar, eu aumento aqui, tá? Esse quadro aqui é um quadro de grupos de superdotados, perfil e características, tá? Então, alguns pesquisadores identificaram que, conforme o comportamento, as características das crianças e das pessoas superdotadas, elas... Vamos aumentar o zoom aqui. Vai me dizendo aí, José, que eu vou aumentando, tá? Aqui... Vou falando, qualquer coisa vocês vão reclamando, tá? Então, um tipo de perfil seria o bem-sucedido, né? É aquele que seria o tipo ideal, que é engajado no sistema escolar, apresenta um autoconceito positivo, é atento às instruções, é aquele do mito da criança e da pessoa superdotada, né? Teríamos também, dentro do grupo 1, esse de sucesso, o aprendiz autônomo, independente, autodirecionado, trabalha com eficiência e é respeitado pelos adultos e pelos seus pares. O grupo 2 começaria com a pessoa que é divergente, que é altamente criativa e questionadora e tem humor sarcástico. Não sei se vocês conhecem assim, já conviveram, ou se algum de vocês também é assim, né? Sempre, para qualquer situação, tu tem uma resposta sarcástica para o que está acontecendo, né? Só que revela uma frustração exacerbada e o autoconceito tende a ser negativo, a pessoa é muito autocrítica, exageradamente falando, tá? Esse é o tipo de superdotado menos indicado para programas de atendimento. Existe aquele do grupo 2, que é o que tem potencial oculto ou encoberto, que geralmente são alunos de ensino médio que não tiveram seu potencial superior descoberto durante o ensino fundamental. Tais alunos crescem sem ter o seu potencial identificado ainda nos primeiros anos escolares. E existe uma tendência de que as suas habilidades apareçam durante o ensino médio. Isso pode acontecer. Há também aquele tipo, perfil desistente ou evadido. Revela autoestima muito baixa, dificuldades de adaptação e falta de motivação, frequentemente abandona a escola por não ter aprendido em suas necessidades, não ter sido atendido às suas necessidades. Possui uma história de rejeição,
age de maneira depressiva, agressiva ou defensiva, e não se interessa por atividades do currículo regular. Apresenta baixo rendimento acadêmico, tá? Então, eu pergunto a vocês, quem de vocês já ouviu histórias de pessoas da sua família, ou seus ex-alunos, ou até professores que tiveram um baixo rendimento na escola, mas que ao sair da escola e se libertarem dela, conseguiram atingir um nível de desempenho excelente em outras atividades que a escola não contempla, né? Principalmente na área esportiva, na área artística e na musical, né? Vamos pensar mais nisso. E o perfil duplamente excepcional, tá? Vocês vão ouvir falar muito, quem for pesquisar, que na literatura, principalmente de origem inglesa, norte-americana, aparece aquela abreviatura 2E, o número 2 é a letra E, que em inglês eles abreviaram de 2 vezes excepcional, tá? Twice exceptional. Esse conceito é antigo porque vem da ideia de que a pessoa com deficiência eram pessoas excepcionais. Quem é mais antigo como eu lembra, né? Existiam as escolas especiais para pessoas excepcionais, então essa nomenclatura foi mudando. O que está acontecendo agora? Continua havendo muita literatura sobre dupla excepcionalidade, tá, que eu já vou descrever ali, mas nós estamos com a tendência a substituir esse termo por dupla condição, ou múltipla condição, ou, como a Cristina Delu também fala, múltipla especificidade, né? Então, uma pessoa pode ter indicadores de altas habilidades e pode ter algum tipo de deficiência, né? Algumas estão apresentadas aqui, déficit de atenção, dislexia, entre outras, tá? Essa pessoa exibe comportamentos bastante discrepantes do seu potencial, certo? E, então, existe todo um grupo de estudiosos que se dedicam especificamente a esse tipo de pesquisa, tá? Eu tenho a impressão aqui que o nome da Neihart não está escrito de forma fiel ao sobrenome dela de verdade, tá? Mas ali na lista que eu coloquei deve estar, que essa aqui é, enfim, de um livro maravilhoso, que eu quero que vocês até, por favor, anotem aí. O livro se chama Atendimento Educacional Especializado para as Altas Habilidades de Superdotação. Essa publicação está já disponível para o público, aberta para o público, porque foi financiada de forma pública, né? E ela foi organizada por autoras gaúchas. É um livro excelente à disposição de todos para o mundo todo. Eu vou mostrar aqui a capa para vocês, só diminuir um pouquinho aqui, tá? Ele tem capítulos maravilhosos, aqui, ó, tá? Então, essa na verdade, a folha de rosto, né? A capa não está aqui, esse é o título do livro, editado pela Universidade Federal de Santa Maria, Facus UFSM, tá? Eu acho que nós temos que dar o crédito para essas pesquisadoras. Por favor, baixem esse livro, leiam o livro, aqui é organizado por Ana Cláudia Oliveira Pavão, Silvia Maria de Oliveira Pavão e Tatiane Negrini, que foi minha professora no curso de especialização em altas habilidades. Pesquisadoras super respeitadas, tá? Então, aqui eu vou agora apresentar a vocês, antes de apresentar a cartilha da FADERS, nós vamos a essa apresentação aqui. Não sei se estou falando muito devagar, se estou complicando a vida do meu intérprete, tá? Essa contribuição é da professora Marli Terezinha Doiner, tá? Ela é uma professora de sala de recursos de escola estadual aqui de Porto Alegre. Ela criou, em conjunto com a equipe dela, uma sala que se chamava Poeta, né, de desenvolvimento e estímulo de talentos
na escola, quando havia nessa escola a sala de recursos para crianças com altas habilidades. Então, ela criou essa apresentação, uma síntese de um autor que apresenta propostas reais, práticas, de desenvolvimento das 8 inteligências, tá? Então, se vocês quiserem pesquisar, está aqui o nome dele, Thomas Armstrong, tá? O mesmo sobrenome do nosso amigo lá, que pisou na Lua, embora algumas pessoas não acreditem que ele tenha pisado na Lua. 8 formas de aprender. Então, as crianças que têm essa inteligência linguística, em que elas pensam? Em palavras. De que elas precisam? Livros, material para escrever, debates, discussões. Então, o que quer dizer? Que as crianças que têm inteligência linguística mais destacada, para aprender qualquer conteúdo na vida, a sugestão dele é que esses conteúdos sejam apresentados por meio de atividades linguísticas. As crianças lógico-matemáticas, como é que elas pensam? Né? Elas gostam de experimentar, de questionar, e de que elas precisam? Materiais científicos, idas a museus, experiências, e todas as atividades que estimulem esse raciocínio lógico-matemático. As crianças que têm um cérebro mais plástico, mais entusiasmado para as atividades espaciais, por imagens e figuras. O que elas precisam? Precisam de atividades artísticas, quebra-cabeças, jogos de imaginação e assim por diante. As crianças que têm inteligência corporal sinestésica mais evidente, né, precisam de dramatização, jogos que proporcionem uma atividade física. Estou no tempo, José, vai me avisando aí. Se estiver na hora das perguntas, eu posso sintetizar bastante aqui. Deixa eu finalizar essa. Eu posso deixar essa apresentação para enviar as pessoas que quiserem, né, corporal sinestésicas, crianças musicais, as interpessoais, que gostam de eventos comunitários. As intrapessoais eu gostaria, mais 10 minutos. Valeu, José, vai me avisando aí. As intrapessoais eu gostaria de pontuar sobre um elemento, tá, que me chama bastante atenção. Qual vocês acham que é uma habilidade muito valorizada nos ambientes de trabalho contemporâneos, atuais? A maioria das pessoas me responde, sabe o quê? Saber trabalhar em equipe. Estou certo ou estou errada? Saber trabalhar em equipe. A pessoa, quando vai fazer uma entrevista de trabalho numa empresa e perguntam a ela assim, qual é a tua maior qualidade? Eu sei muito bem trabalhar em equipe, eu sei trabalhar em grupo, eu sei ouvir. Certo? Isso é importante? É. Aí eu pergunto a vocês, e a pessoa que não gosta de trabalhar em equipe, vai fazer o quê? Sugestão número 1, vá aprender. Tu és obrigada a saber trabalhar em equipe. A sociedade atual, a sociedade do conhecimento, da inteligência artificial, do machine learning, além de tudo isso, da modernidade, da inovação, tu tem que saber trabalhar em equipe, senão tu não vai evoluir, certo? Será que tá certo? Será que algumas pessoas que têm inteligência intrapessoal mais sensível, mais aprofundada, mais ampla, ela não tem o direito de trabalhar sozinha se ela se sente melhor assim? Ela pode, quando adulta, já amadurecida emocionalmente, ela pode sim ser estimulada a conviver com as pessoas em grupo, mas será que ela não tem o direito de trabalhar de forma mais introspectiva? Agora, nesse momento que nós estamos vivendo, vocês que estão aí, eu estou olhando só aqui para a tela do meu computador, né, tem um pontinho de luz ali, que eu sei que o meu material está passando para vocês, as minhas ideias, mas eu não tenho aqui a imagem de nem o rosto de nenhuma das pessoas que está me assistindo. Eu gostaria muito de conhecer vocês, né? E será que eu sei trabalhar em grupo? Será que eu não sou uma dessas pessoas aí que prefere muito mais ficar fechada na sua casa, que está adorando essa época de pandemia e que está sofrendo, porque ela sabe que esse distanciamento vai acabar e ela vai ser obrigada a conviver com as outras pessoas e ela lutou a vida inteira para poder ficar em casa? Quantas pessoas vocês acham, qual é o percentual de pessoas que vocês acham que está vivendo assim? Enfim. Só para despertar essa reflexão, tá? As naturalistas que gostam de conviver com a natureza. Desculpem se eu passei muito rápido, eu quero deixar o espaço para as perguntas de vocês. Quem entrar em contato comigo, eu posso enviar essas apresentações para vocês estudarem, por favor.
tá? Para me pedir. Deixa eu só sair daqui, ver se eu posso apresentar a capa da nossa cartilha para vocês. Deixa eu ver aqui. Onde ela está? Aqui. Isso aqui eu queria mostrar, essa aba muito importante. Se eu não conseguir mostrar a cartilha da FADERS toda, depois aqui, tá? Por que eu queria mostrar esse site? Unesco recebe inscrições para o Prêmio sobre Educação de Meninas e Mulheres, tá? Por favor, acessem, olhem, pensem sobre a educação de meninas, tá? Por quê? A identificação das meninas ainda é muito problematizada. Tá? Existem várias publicações sobre como as pessoas não enxergam as crianças superdotadas e como as pessoas duplamente, triplamente não sabem, não conseguem identificar as meninas com altas habilidades de superdotação, por vários problemas socioculturais, tá? Vários. As meninas muito inteligentes, as meninas com indicadores de altas habilidades de superdotação, elas sofrem discriminação diariamente, e as pessoas não percebem, tá? Não percebem mesmo. Exemplo para vocês, menina inteligente na sala de aula, atinge um desempenho brilhante. O que as pessoas dizem para ela? Ela é muito esforçada. Olha essa menina como se esforça para atingir esse desempenho. O menino superdotado, né? Quando ele atinge um desempenho alto, que guri brilhante. Esse menino é muito inteligente. Então, o guri, ele é um muito inteligente. A menina era muito esforçada. Então, todos esses preconceitos que vêm, né, prejudicar, que vêm massacrar essas meninas, todos nós, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista dos pesquisadores, nós temos que trabalhar para ir eliminando esses preconceitos, um por um, e promover a educação, que é um direito dessas meninas. E se forem de camadas sociais, né, mais marginalizadas, com dificuldades econômicas, mais ainda, né, porque, em geral, as meninas, muito cedo, em muitas famílias, elas são obrigadas a cuidar dos irmãos menores. Então, vai ter sempre uma menina, quando tem um grupo grande de irmãos, né, a menina é que vai ficar responsável por dar o exemplo, por cuidar dos irmãos, por alimentá-los, enquanto a avó, a mãe, o avô, os pais têm que sair para trabalhar, né, e ela fica ali responsável, e toda sua inteligência é desperdiçada. Então, é tarefa nossa, né, dos educadores, dos gestores em educação, olhar para essas meninas, tá? Bem, como é que eu estou aí, José? Posso mostrar um pouquinho a capa da nossa cartilha, ou já me manda... tá, então vou mostrar aqui, peraí. Aqui. Mostrar se ela aparecer, né, porque às vezes ela desaparece. Deixa eu ver. Conselho já mostrei. Aqui, ó. No site da FADERS, vocês estão vendo aqui, ó, essa aqui é a capa da publicação, tá? Eu queria mostrar o caminho para vocês divulgarem. Eu já estou com ela aberta, mas eu quero mostrar o caminho. Vocês escrevem FADERS, acessibilidade, tá? E aqui tem, ó, baixe aqui a cartilha sobre altas habilidades de superdotação. Vocês podem ter para divulgar para quem vocês desejarem e também para imprimir, se quiserem, tá? Então, cartilha sobre altas habilidades. Depois vocês vão ver os dados técnicos. Eu queria mostrar aqui para vocês algumas coisas bem interessantes. Ó, e ela está no site da AGASD, tá? Associação Gaúcha de Apoio às Altas Habilidades de Superdotação. Então, tá aqui. Por favor, acessem, vejam as imagens, as ilustrações feitas por pessoas com altas habilidades de superdotação, tá? Eu já vou ter que encerrar aqui, porque eu estou sofrendo bullying. Não, não é bullying, é o direito do José, tá no direito dele. Olha que amor, essa ilustração feita por uma pessoa superdotada. Queria mostrar uma foto para vocês, se vocês conhecem essa moça aqui.
tá? Tu não vai me xingar, José, posso mostrar? Quem conhece essa moça aqui? Eu gostaria até de ver as mãos, os braços erguidos assim. Essa moça é Enedina Alves Marques, foi uma pioneira engenheira brasileira. Formou-se em engenharia civil em 1945 pela Universidade Federal do Paraná. Eu duvido que as pessoas saibam o que era a dificuldade em 1945 para uma moça, né, de origem humilde, conseguir se formar em engenharia civil na Universidade Federal do Paraná. Então, ela é um exemplo de como a gente tem que estimular essas meninas. Tá? Então, ela tem todo o seu mérito. Bem, José, estou à disposição aí, o que vocês quiserem me enviar de perguntas, dúvidas, contribuições. Vamos lá. Aqui é um aviãozinho criado por uma criança com altas habilidades. Tá? Então, aguardando as perguntas. Aqui. Tá, agora eu vou aguardar o José. Então, olá. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tá. Lúcia. Tô na tela certa, José? Tá certo, sim, é isso aí. Tá. Nós estamos, eu, você, a Cibele e a Elisa, que vão fazer a tradução. Me corrija se eu estiver errado. Lúcia, nós temos, então, muitos comentários no chat, tá? Comentário de pessoas que vivenciaram a experiência, alguns comentários bem interessantes. Eu vou olhar para o lado, tá? Então, para mim poder ler aqui. Tá. E eu vou tentar anotar alguma coisa, porque eu não estou gravando, né? Eu não botei nenhum dispositivo para gravar, porque eu gostaria de saber de como, mas depois você vai me mandar, né? Tá. Então eu vou ler alguns comentários e algumas perguntas que foram selecionadas pela equipe. Eu não vou conseguir ler todas, porque foram muitas, certo? Nós tivemos um número de, deixa eu ver quanto está agora, 423 pessoas assistindo agora, tivemos um pico de 480 antes, então realmente é bastante material. Tá? Eu acho que eu vou ler um dos primeiros comentários que surgiu de uma pessoa chamada Adriane, que é um comentário que eu acho que é recorrente, muitas pessoas vivenciam essa experiência. Eu achava, abre aspas, né, eu achava que não precisava de ajuda. E é uma coisa comum, né? Não sei, Lúcia, tu comentou sobre isso, né? A ideia que nós temos de que a criança, o jovem, o adulto, o superdotado, principalmente na fase escolar, né? Que ele não precisa de ajuda. É isso aí. Essa frase, a Adriane também, Adriane, muito obrigada, tu viste ali meu nome, por favor, entra em contato pelas nossas redes, pela Agase, que é muito importante, todos nós precisamos nos fortalecer e publicar, quem tem redes sociais, colocar esses mitos e desconstruir esses mitos, tá? Esse é um dos mais sérios. Eu achava que não precisava de ajuda, tá? Além de ter a fala da pessoa dizendo eu achava que não precisava de ajuda, existe também a fala da família, que é eu achava que meu filho não precisava de ajuda porque ele sabia tudo, tá? Então, a tua pergunta, e no mínimo, dimensões nós temos que abordar brevemente, tá? E a escola também, quando tu levas a formação para a escola, os professores dizem, por isso que eu gosto muito de trabalhar com professor, que eu acho que eu não tive tempo de falar para vocês que várias coisas eu não pude falar, que eu tenho 35 anos de sala de aula. A maioria das pessoas que pesquisam altas habilidades de superdotação não tem tanto tempo assim de sala de aula. Tem muitas pessoas, tá, muitos pesquisadores, que são da área da saúde ou da psicologia, que atendem um paciente de cada vez, que tem um conhecimento de vida. Agora, ser professor em sala de aula, ter 35, 40 alunos, 2 ou 3 com transtorno do espectro do autismo, um cadeirante, uma aluna surda,
outra, 3 ou 4 com déficit de atenção e hiperatividade. Os outros, supostamente, que os pais falam normais, ou que são neurotípicos, né? Não existe nenhum aluno normal, todos são diferentes, cada um é diferente do outro. E aí, nós que somos professores e professoras de sala de aula, sabemos como é difícil. E aí, como é que eu comecei essa minha história de pesquisar as pessoas com altas habilidades, tá? Eu já comecei como aluna, tá? Por exemplo, terceiro ano do ensino fundamental, terceira série na minha época, nos anos 70, 1970 e poucos, tá? Como eu tinha muita facilidade, o que as professoras faziam? Ignoravam que eu existia. Aí, o que eu fazia? Prestava atenção na aula, fazia rapidamente, porque era tudo fácil para mim, tinha um livrinho embaixo da classe, terminava, puxava o livro. Só que quando eu puxava o livro, eu queria ler até o fim, porque eu adorava ler. Aí a professora já tinha avançado. Daí o que ela ia escrever no meu boletim, né, embora eu aprendesse, muito lenta ao copiar. Eu não era lenta ao copiar, eu só não estava interessado no que ela estava explicando, porque eu já tinha entendido tudo, né? E quantos de vocês se identificam com isso? Mas coitada da professora, ela não sabia nada disso, né? Ela tinha aprendido que ela tinha que explicar a mesma coisa para todos. E naquela época, não sei se vocês sabem, se fazia um teste ABC nas crianças e as turmas eram formadas de acordo com esse teste. Então, as crianças sabiam que quem ficava na turma A era quem tinha tido o melhor desempenho no teste. Quem ficava na turma B, mais ou menos. Então, eu não vou falar nem de quem ficava na turma F, tá? Vamos voltar para o nosso trabalho aqui. Então, eu achava que não precisava de ajuda. Todas essas crianças precisam de ajuda. Todas, tá? Sem exceção. Por isso que eu acredito, e leiam os textos da Nara Joyce Velauzen Vieira sobre a identificação por provimento, que é o máximo, é o ideal, é oferecer projetos de ensino e aprendizagem que ofereçam estímulos em todas as inteligências. E aí essas crianças vão ter esses projetos de pesquisa, vão poder desenvolver as suas inteligências, e pelo provimento, ou seja, os professores vão poder observar essas crianças agindo, estudando, pesquisando, e aí vão perceber quais são as inteligências, os pontos fortes e os pontos de melhoria que essas crianças têm, né? Um exemplinho rápido, tá? O professor de História, Revolução Francesa, numa turma de 40 alunos no 7º ano, com as mais variadas idades, pode ter, tá? Quais são as opções que ele tem? Ele prepara um PowerPoint, coisa mais bonitinha, pega vários trechos de filmes sobre Revolução Francesa, prepara um PowerPoint e passa para todos os alunos, ou seja, todos têm que assistir esse vídeo ao mesmo tempo, com o mesmo interesse, tá? Esse é um tipo de aula que pode ser feito, a gente não precisa criticar. Os alunos têm que também desenvolver a tolerância e a disciplina e respeitar os outros, tem. A criança superdotada não precisa nem ser tratada como mini adulto e nem como uma pobrezinha, vamos entender, só porque ela é superdotada ela pode fazer o que quer. Negativo. Disciplina em primeiro lugar, porque senão a gente não aprende nada, né? Bom, e qual é a outra forma de ensinar essa Revolução Francesa? Para os alunos que têm inteligência musical, tu podes propor para eles, olha, vocês vão compor uma música, vocês vão cantar uma música falando sobre a Revolução Francesa. Se tiver alunos que sabem trocar instrumento, melhor, e se não souberem, estimulem eles a aprender a tocar instrumento. Hoje em dia, tu pode aprender até por meio, né, do YouTube. Tem aulas gratuitas pelo YouTube para aprender instrumentos, tá? A criança que é corporal sinestésica, o que ela pode fazer para estudar a Revolução Francesa? Né? Ela pode fazer uma peça de teatro, ela pode fazer uma forma diferente de coreografia para falar sobre a Revolução Francesa, né? Tá? E aquela que é lógico-matemática, que só quer saber de números e cálculos, pesquise os grandes estudiosos e filósofos da Revolução Francesa, muitos eram matemáticos, né? Tu pode criar uma série de desafios lógico-matemáticos falando sobre a Revolução Francesa, e assim por diante, né? Relações interpessoais, estudar os grandes líderes da Revolução Francesa. A liderança é uma inteligência altamente valorizada no tempo atual. Querem ver só? Bill Gates,
Quem não sabe quem é Bill Gates hoje em dia, só procura no Google aí se alguém não sabe quem é Bill Gates. Quem é Melinda Gates, né? A Melinda Gates, ela é tão brilhante quanto o Bill, o William, né? E aí, o que acontece? Ele construiu um novo paradigma na área dos sistemas de informação no mundo. E aí, o que ele fez? Parou e foi viver numa mansão dele nas Ilhas Seychelles? Ou ele está viajando pelo mundo, ajudando pessoas que precisam e compartilhando o conhecimento dele? Que tipo de inteligência é essa? Né? Isso é fabuloso. Falei demais, José, tu vai me cortando, por favor. Um pouquinho. Vamos uma pergunta que eu acho que é importantíssima, né? A Juliana Graziadi. Juliana, obrigada. Ela pergunta qual profissional pode avaliar com propriedade se um aluno tem superdotação, altas habilidades. Sensacional. Se eu não te responder completamente, se eu começar a devagar, ali na cartilha da FADERS tem, tá? Mas assim, ó, para poder identificar uma pessoa com altas habilidades, tá? A pessoa tem que ter, principalmente, uma especialização em altas habilidades em nível de pós-graduação, tá? No Brasil, nós estamos pesquisando isso na FADERS, ainda não encontramos, tá? No Brasil, nenhum curso de graduação das áreas da licenciatura, das licenciaturas e da pedagogia, nenhum tem uma formação em nível de graduação específica para altas habilidades, tá? Então, eventualmente, nós conseguimos formar grupos de grandes mestras que, eu estou falando grandes mestras, não é no sentido de mestras mulheres, XX. Mestras, eu sempre uso no feminino, que são pessoas, tá? A maioria, né, de pesquisadoras mulheres, isso aí não importa agora. Mas, eventualmente, se reúne um grupo considerável de pessoas respeitadas, de pesquisadoras, né, no Brasil, até se faz convite para pesquisadoras internacionais, e se cria um grupo de pós-graduação, especialização. Existem alguns cursos respeitados, né, eu agora não vou citar aqui por questão de tempo, existem, mas é só vocês se manterem atualizados e procurar as dicas por meio do Combrasd, da Agasd e da FADERS, tá? E aí nós podemos indicar para vocês. Então, vocês, quando precisarem ser identificadas, por favor, nos procurem, nós vamos dizer quais são as pessoas no Brasil que podem identificar. Aqui no Rio Grande do Sul, vocês procurem pela Agasd, pela FADERS, e nós vamos mostrar para vocês uma lista de profissionais que já têm experiência e que têm essa especialização. Ah, mas e se eu tenho uma neuropsicóloga em que eu confio e ela faz os testes de inteligência? Teste de inteligência não é um instrumento completo para identificar a pessoa com altas habilidades. Ele só vai testar o QI e algumas habilidades intelectuais. O parecer pedagógico, o relatório de avaliação de indicadores de altas habilidades, ele passa por todo um processo de entrevista com a pessoa, os familiares, o meio educacional onde essa pessoa está, né? Se ela já saiu da escola, existe uma série de instrumentos que nós podemos utilizar, né? E nós devemos ter muito cuidado em não aplicar esses instrumentos, porque alguns estão à disposição do público. Eu já disse para vocês o manual da Soraya e da Suzana, né, da Soraya Freitas e da Suzana Pérez, é um dos mais respeitados no Brasil, mas não se pode usar inadvertidamente, porque não é só preencher questionários e listas de verificação, tá? São entrevistas, observação de produto. Observação de produto é ver o que essa criança, o que esse adulto produz, não só de trabalhinho ou responder questões de prova, né? Produto no sentido de quem é essa pessoa, é um ser que merece ser respeitado. A pessoa tem o direito de saber que tem indicadores, que é uma pessoa superdotada, né? E por que saber? Porque ela merece ter a sua acessibilidade respeitada, né? Não basta chegar ali para a Lúcia, ou para a Adriane, ou para a Vera Lúcia, e dizer, olha, Vera Lúcia, tu és superdotada. Daí ela vai me dizer, tá, e Lúcia, o que eu faço agora? Ah, te vira. Assim?
Não, né? Não. Quais são? Então, identificou quais são os teus direitos, quais são os teus deveres. Outro cuidado, numa família onde uma criança, um adulto foi identificado, provavelmente existem outras pessoas que não foram identificadas, tá? Exemplo, várias vezes, não aconteceu só uma vez comigo, tá? Chega a família e diz, Lúcia, eu estou preocupada aqui, ó, meu filho tem 4 anos, ele já sabe ler e escrever, ele quer tirar livros mais avançados na biblioteca, a bibliotecária disse para ele, menino, tu não pode tirar esse livro que não é para tua idade. Tu já viu proibir uma criança de ler? Isso acontece seguido. Aí eu pergunto, que legal, e aí a gente identifica, conversa, tá, e ele é filho único? Não, ele tem uma irmã. Ah, é mais jovem? Não, é mais velha. E vocês não notaram indicadores nela também? Ah, não, ela nunca incomodou, ela faz tudo sozinha, com ela a gente não precisa se preocupar. Oi? Oi? Não, não é se preocupar, né? É enxergar que tem uma menina ali. Então, o menino, eles identificam, porque ele aterroriza e inferniza todo mundo, foi apelidado de talibãzinho na escola, aí eles resolveram identificar. E a guria, porque não incomoda, tá ali de boas, né, para ela como se o mundo passasse, aí não. Entenderam? Não sei se eu respondi o suficiente, vai me falar. O tempo ainda está no tempo, daqui a pouco a Rosane vai me chamar aqui. Vamos lá. Tá. Eu tenho uma pergunta muito interessante, tá? Foi feito bem no início até da apresentação da Aline Cardoso. Ela pergunta, a criança com altas habilidades, e eu acho que a gente pode estender isso à pessoa, ao jovem, né? Que é mais o nosso universo do Sul. Tem dificuldade para se relacionar com o outro? Como qualquer outra criança, tá? As relações humanas, elas são complicadas, tá? Vamos aproveitar de novo o momento contemporâneo, tá? Então, relacionar-se com as pessoas é complicado. As pessoas são complexas, o cérebro humano é complexo. Então, ela vai ter tanta dificuldade quanto as outras têm, tá? Qual é o outro mito que existe? Ah, o superdotado é esquisito. O superdotado é esquisito, a gente nunca sabe o que ele está pensando, né? Ou então vive no mundo da lua. Não, a pessoa superdotada, ela não é esquisita. O mundo é esquisito. O universo é esquisito. Os universos são esquisitos e são estranhos, tá? Quem acha que é tudo normal, precisa pedir para parar o mundo e descer. Tá no mundo errado, sabe? Tudo é muito complexo, então a gente tem que abrir a cabeça para que tudo... Quem está achando que a vida é simples, ou precisa mudar, ou precisa nos ensinar alguma coisa, né? Porque a criança superdotada, ela é tão diferente quanto as outras. Claro que o educador, a educadora, os professores têm que abrir os olhos para ver essas pessoas. E abrir os olhos não significa que uma professora cega não possa dar aula para as crianças superdotadas. Pode e deve. Abrir os olhos é no sentido de prestar atenção no mundo, tá? Quem não assistiu ainda o filme O Milagre de Anne Sullivan tem que ter como tema de casa assistir esse filme, tá? A história da Helen Keller e tantas outras que existem. Eu tenho uma lista de uns 48 filmes para vocês assistirem, né? A Menina Superdotada, Uma Mente Brilhante, então tem que assistir todos esses filmes e ver que a criança, ela é complexa, ela tem sua complexidade, para isso, por isso nós temos que ter sempre nas escolas e nas instituições que vão identificar crianças, equipes multiprofissionais, né? Psicóloga, neuropsicóloga, nutricionista, pediatra, pedagoga, professora, né? Todos os campos de conhecimento podem ajudar nessa identificação e ajudar na convivência, né? Então, essa complexidade é no nível mesmo dos neurotípicos e dos não neurotípicos. Ok. No site da GAD tem uma boa lista de filmes, inclusive. Exato. Né? Filmes que a Lúcia citou. Eu vou colocar mais uma pergunta bastante interessante da Elienay Barbosa. Ela pergunta sobre a questão da aceleração escolar, que você comentou em algum momento. Então, ela coloca a seguinte questão. A aceleração escolar não poderia, em alguns casos, proporcionar ao lado da vantagem
da medida em questão uma desmotivação por estar com pessoas de faixa etária, às vezes bem diversa? Sim, pode. Qual é a questão da aceleração, tá? Primeiro, aceleração é um direito, certo? Nos países que algumas pessoas consideram mais avançados, até porque a questão de país mais desenvolvido muito desenvolvido, ou menos, já está sendo discutida também, tá? Mas vocês acham que vão entender o que eu quero dizer. Em vários países do mundo, essa aceleração já é bem mais facilitada, tá? Porque as pessoas que são contrárias à aceleração, muito contrárias à aceleração, dizem o seguinte, tá? A criança com 5 anos já está alfabetizada desde os 3. Tem lá a letra feia, mas pode escrever no computador, depois pode trabalhar em outra cidade, tudo bem. Tem a questão emocional muito importante, né? Uma criança de 5 anos emocionalmente, em tese e em geral, ela é bem diferente da criança de 7, 8 anos, certo? Tá. Só que se coloquem no lugar dessa criança. Em qualquer série, qualquer ano que tu colocares essa criança, ela vai se sentir deslocada. Tá? É isso que as pessoas não conseguem compreender, as pessoas neurotípicas e muitos professores, muitos educadores, né? Porque ela está lá, ela tem 4 anos, está na turminha dela de pré-escola dos 4 anos, aí a professora dá a atividade, né, de preencher com bolinhas de papel a letra do nome dela. 4 anos. E ela já escreve textos, e aí ela tem que preencher com bolinhas de papel, colando uma por uma na letra do nome dela. Tá? Ela pode ser resiliente, ela pode ser trabalhada para isso, mas vai chegar uma hora que ela vai se irritar também. Ela tem que ser trabalhada em disciplina, mas também tem que ter os seus direitos atendidos. Então, o que se pode fazer? Atividades de enriquecimento intracurricular, extracurricular, frequentar sala de recursos, mas se o grupo multiprofissional que trabalha nessa escola perceber que pode se dar um apoio emocional, que ela pode fazer uma transição, e fazendo aos poucos a transição para as próximas turmas, as outras crianças das outras turmas também não são selvagens, né? Tu não pode simplesmente dizer assim, ó, imagina toda a situação na tua frente agora. Tem lá o Albert Einstein é um menino, tá lá na educação infantil, tem 4 anos, tá? O filho dele é Betinho. Betinho tá lá, tem 4 anos, ele já lê, escreve, ele já faz cálculos com as 4 operações com 4 anos, tá? Aí o pessoal fala para ele, olha, tu é muito pequeno para ir para o 3º ano do ensino fundamental. Se tu for para lá, os colegas vão fazer bullying contigo e vão te bater. Como é que uma escola e o professor deixa a turma fazer bullying e te bater? Onde é que estão os adultos e os profissionais dessa escola que deixam os maiores bater nos menores? Não vão fazer nada? Então, o que tem que ser feito? Tu vai dizer para a criança, é que nem aquela coisa de dizer para uma moça, né? Ó, tu não sai com essa roupa aí, porque senão vai acontecer uma coisa ruim contigo na rua. Então, a pessoa é que tem que modificar o seu comportamento, porque o pessoal da rua tem comportamento errado? E aí faz sentido isso para vocês? Então, tu vai dizer para a criança que ela vai ter que ficar naquele nível ali, porque se ela for para a turma dos maiores, os maiores vão fazer bullying, vão ter inveja e tudo mais. Quem sabe não é uma oportunidade de, nessa outra turma, como eu já passei por isso, eu já tive alunos, né, que foram acelerados nas escolas onde eu trabalhei, e houve sucesso, não foi tudo perfeito, mas houve sucesso, né? E aí, o que a gente fez com a turma? Chama o pessoal, senta. Pessoal, vamos fazer uma rodinha, todo mundo aí. Hoje tem uma novidade, tá? Vocês vão receber aqui um colega novo. Ah, que legal, colega novo. Uns vão dizer, ah, que droga, nossa turma já tá cheia, não quero colega novo, não quero saber. Não tem, não quero saber. Vai te aguentar, porque aqui é um momento de inclusão, diversidade. Vamos parar com essa história de preconceito. Só que tem um pequeno detalhe, não é nada importante. E a turma ali toda tem 8, 9 anos. Ele tem 5 anos. Ah, mas não é possível, que absurdo, uma criança de 5 anos, a gente não quer ele aqui, não quer. Não tem querer. Não tem querer. Ele tem o direito dele, ele já está no nível de vocês. Ah, mas ele vai se achar. Se ele se achar,
a gente senta, faz uma rodinha de novo, conversa e diz, né? Ô, Betinho, por que tu tá te achando só porque tu acha que tu é mais inteligente que os outros? Ninguém é inteligente em tudo, tá? E se tu acha que tu é mais, tu te aguenta e não fala nada. Aí eu me acho mais que o outro, pode te achar, só não fica falando, não enche a paciência dos outros, entendeu? Então tem coisas que são mais simples, não é tão simples quanto eu estou falando, evidentemente. Não se resolve só com discurso, né? Mas, se tu usares um pouco mais de bom humor, outra coisa que ajuda também, vocês não acham que nas escolas também tem professores superdotados que não estão sendo identificados? Uma escola que às vezes tem 70, 80 professores, essas escolas né, gaúchas, brasileiras, com mais de 1.000 alunos, um monte de professores. Será que não tem nenhum professor superdotado ali? Tem vários. Tem vários. O grupo de superdotados, na média mundial, é em torno de 10% das pessoas. Entre os professores tem superdotados, entre os psicólogos, entre os alunos, entre os pais, entre os funcionários, os colaboradores ali, até entre o pessoal que cuida do corredor, que faz, às vezes cuida da disciplina, tem o pessoal que a gente vê que tem indicadores de altas habilidades. Tem que identificar todo mundo, né, e respeitar todos. Ah, mas eu tenho inveja porque o Roger joga tênis melhor que todo mundo. Mas te aguenta, ele é melhor que tu, te conforma. Agora não vou suportar porque alguém é melhor do que eu em alguma coisa, né? Vamos trabalhar um pouco o emocional dessas pessoas todas, das crianças, dos idosos, dos adultos. Cada um vai ter seu talento e não te preocupa em ficar olhando para o outro, valoriza o teu. E a gente também tem que levantar a cabeça, né? Muito as meninas e as moças e as mulheres que têm vergonha. Quantas gurias eu já vi como professora que eu tinha certeza. Por quê? Quando eu sou professora de sala de aula, eu avalio muito pelo desempenho no dia a dia. E eu vi fato, vocês que são professores e professoras aí vão concordar comigo, eu acho, né? Eu via que tinha muitas gurias que no desempenho na aula, quando eu fazia a pergunta, a correção do tema, elas acertavam tudo. Na prova, elas erravam de propósito, sabe por quê? Para não ser a mais inteligente da turma, porque as coleguinhas, as outras iam dizer, tu tá te achando que tu é mais inteligente, nós não vamos te convidar para as festas. Só porque tu é a mais inteligente, os guris vão gostar mais de ti. Pode isso, gente. Pode, eu vi. E ainda tem. Eu acho que eu vou largar para ti a última pergunta. Tá? Pode largar. Tá? E aí eu vou pedir para ti já emendar com a tua fala final. E na sequência, a professora Rosane vai entrar, tá? Então, nessa linha do que tu tá falando, o Vanildo de Souza, ele perguntou, então, por que não é fácil reconhecer e trabalhar com pessoas com altas habilidades? E aí eu já complemento a pergunta dele, colocando o seguinte, por que se temos, então, um percentual estimado de 10%, por que tem tão pouco pessoas oficialmente reconhecidas, né? Qual é a tua opinião sobre isso? Tá, então lá. Primeiro, por que poucas são identificadas? Na verdade, foi a última parte da pergunta. Então, poucas identificadas. E o início, por que é difícil reconhecê-las? Se puder repetir para mim, José. Porque não é fácil reconhecer e trabalhar com uma pessoa. Tá. Tá. A pergunta do Vanildo, ela é bem boa. Deixa eu ver que horas são. Eu acho que 9h30 eu termino de responder, tá? Olha só. Não é fácil reconhecê-las, por vários motivos, tá? Alguns são ideológicos, e aí eu não sei se hoje eu estou disposta a comprar essa discussão, tá? Eu vou contar até 3 aqui dentro da minha mente, eu comigo mesma. Não precisamos aprofundar. Deixa eu encontrar as melhores palavras. E eu não posso nem fugir do assunto, porque eu, em determinadas situações da vida, eu sempre fujo dessas, respondendo uma pergunta com outra pergunta. E o que tu acha, Vanildo? Mas eu não posso fazer isso aqui, né? Eu estou aqui para lançar
luzes e dar autores para vocês, tá? Então, assim, ó, primeira coisa, para aprofundar melhor, já te indico, Vanildo, vai direto no livro da Ellen Wiener, que tu vai adorar, sobre os mitos e realidades da superdotação. Agora eu vou voltar à questão ideológica, tá? Por que é tão difícil identificar? Primeiro, a sabedoria popular, às vezes, de sábia não tem nada, tá? Por quê? Ficam se repetindo mantras que a gente pode questionar um pouquinho. Todas as pessoas são iguais. São mesmo? Tá. Outra questão. Cursos de formação de professores. Vocês não fazem ideia da dificuldade que é no Brasil para um pesquisador na área da superdotação conseguir se candidatar para um doutorado. As voltas que se tem que dar. Alguns piagetianos, nada contra o Piaget, se o Piaget pudesse ter vivido 190 anos, pudesse ter estudado mais, certamente ele ia ser nosso parceiro no estudo da superdotação. E tem gente que desrespeitosamente usa o Piaget como álibi para dizer o seguinte, que não existem altas habilidades, que essas crianças foram superestimuladas pelos pais, ou pela avó, pelo vô. Pessoas que não entendem nada de educação, né? É só vocês terem um filho, um aluno, pegar uma criança de 2 anos, tenta fazer uma criança de 2 anos neurotípica, que é supostamente normal, aprender a ler e escrever. Ela não vai aprender a ler e escrever de jeito nenhum. Ela vai quebrar o lápis na tua cabeça, ela vai fazer a tua vida um inferno e ela não vai aprender. Tu vai conseguir a inimizade dessa criança e quando ela crescer, tá, tu vai te arrepender de ter nascido, por ter tentado ensinar uma coisa para a qual ela não está preparada, né? Ainda, não tem maturidade. Não existe como produzir. Então, esses mitos, né, eles vêm da falta de conhecimento popular, que é difundida como sabedoria popular, tá? Outros vêm de questões ideológicas, da história de que todos são iguais. Tem muita gente que cita determinados autores em vão, como Marx, Engels, Vygotsky, Piaget, Bakhtin, e aí por diante, e leem só o que querem da obra deles, para dizer que ninguém é melhor que ninguém, todo mundo tem que fazer a mesma coisa, todos têm que aprender no mesmo ritmo. E aquela outra frase que já chega a me dar um incômodo aqui, eu não consigo nem ficar cansada, aquela frase assim, ó, cuidado para não queimar etapas. Que etapas que tu não quer queimar? Quais são as etapas? Às vezes a pessoa fica repetindo essa frase e nem sabe quais são as etapas que ela não quer queimar, né? Mas sabe a frase prontinha, tá? Então, todos esses mitos são causados por desconhecimento, por falta de estudo, né? E tem uma outra coisa bem grave, Vanildo, que é o desrespeito com as licenciaturas, tá? Muitos alunos que chegam para nós nas licenciaturas para estudar, e tu pergunta por que tu decidiste ser professor? E eu tinha uma professora maravilhosa que me falou numa das cadeiras que eu fiz do mestrado, que dizia que os cursos de licenciatura, infelizmente, às vezes são os cursos do já que. Sabe o que é isso, o já que? Já que eu não passei para nenhum outro, vou fazer licenciatura. Qual vocês acham que pode ser a consequência disso? Quais serão os resultados de uma pessoa que escolheu um curso de licenciatura só porque já que eu não passei em nenhum outro? Essa pessoa também é vítima de todo um sistema de ensino, né? De nós, na escola, às vezes, não proporcionarmos atividades pensando nas 8 inteligências ou nas várias inteligências, para que quando essa pessoa chegue ao ponto de escolher uma carreira, uma profissão, um talento ideal para a sua vida, ela saiba o que escolher, né? Quantas pessoas não estão na profissão que, na verdade, não gostariam? Quantos professores, às vezes, estão trabalhando em sala de aula e não gostariam de ser professor? Ou se formaram com um ideal na sua cabeça, depois viram que a realidade da escola é bem outra, diferente daquele ideal, né?
Então, são vários esses fatores, a sabedoria, a suposta sabedoria popular, que às vezes de sabedoria não tem nada, é uma cultura popular, né? E já tem um pessoal aí que disse que é muito mais fácil a gente quebrar um átomo, né, do que a gente desfazer um mito. Fazer o quê? E a outra, por que tão poucas identificadas? Resultado dessa ignorância e dos preconceitos. Então, acaba se tornando um ciclo, e nós agora aqui estamos fazendo parte de um grupo que, felizmente, vai quebrar esse ciclo, porque desde o ano passado, inclusive desde 81, quando as precursoras da AGASD fundaram a Associação Gaúcha de Apoio às Altas Habilidades, que nós estamos nesse trabalho de divulgar as altas habilidades, e não vamos parar. E agora vocês que nos ouviram estão convidados a serem nossos sócios e colaborar e trazer mais perguntas e fazer parte desse grupo. Ninguém vai nos segurar. Ok, Lúcia, obrigado pela tua explanação. Eu que agradeço a gente passa então a palavra para a Rosane, que vai fazer então o encerramento do nosso evento aí. Bom, eu passaria a noite inteira escutando a Lúcia. Mais umas 2 horas, né, Lúcia? Com tantas perguntas que chegaram aqui. Não sabe, obrigada, tu não sabe o quanto eu deixei de lado, vai ter que deixar para outros momentos, mas não faltarão oportunidades. Chegaram aqui. Não sabe, obrigada, tu não sabe o quanto eu deixei de lado, vai ter que deixar para outros momentos, mas não faltarão oportunidades. E então, agradecer, né, a todos nesse primeiro momento. Eu sou a professora Rosane. Bom, eu tive no início, na abertura do nosso evento, porque eu estou à frente do DPI, né, do Departamento de Educação Inclusiva, e junto com o grupo de trabalho dos NAPNES, nós promovemos, pensamos, sonhamos e promovemos esse evento, que tem sido extremamente importante, né, para nós, enquanto grupo de trabalho, para todos que estão assistindo também. A gente tem acompanhado o pessoal nas avaliações, né, e fora dela também, no nosso trabalho cotidiano, o quanto está sendo importante, né, e esse era, na verdade, o nosso maior objetivo. Então, é um prazer retornar aqui hoje para encerrar esse espaço, né, que tem, na verdade, se destacado pelos valiosos momentos de aprendizagem que a gente tem tido em cada palestra. Cada relato, cada palestra, cada experiência que foi aqui apresentada, cada vivência de todos aqueles que aqui passaram. Nós tivemos palestrantes, nós tivemos alunos, nós tivemos o sujeito com deficiência a partir de alguns encontros também, né, que nos foi possível trazer, e isso foi muito importante, na verdade, abrilhantou muito, né, o nosso evento, assim como a tua fala, Lúcia. Hoje a gente sente que cada um teve essa necessidade de ser ampliado, né, em tempo e em espaço, por ser muito, muito importante, né? Estamos sendo desafiados, né, recentemente, por todo esse arcabouço legal que nós temos das políticas inclusivas, mas que também conseguimos fazer a avaliação de que somente essas políticas não são válidas se não vem a estrutura, se não vem a condição, se não vem o educador especial, se não vem a sala de recurso, né? Tudo que nós precisamos para que realmente essa política se efetive, né? E o conhecimento que o professor precisa, e o conhecimento que todos precisam, né, numa instituição inclusiva, está sendo uma grande preocupação nossa, né, por conta de que hoje, mais recentemente, para além de algum tempo atrás, o ensino fundamental foi desafiado, hoje, mais recentemente, a educação profissional também vem sendo, né? Nós temos hoje um total de 147 alunos com deficiência distribuídos nas nossas 14 unidades, e nós temos também muitos alunos com altas habilidades, né? Que, como tu fala, alguns identificados, outros não identificados, aprendendo a lidar com essa situação,
muitos querendo não tendo problemas de ser reconhecidos, outros não querendo ser reconhecidos. Então são diversas situações por tudo que a tua fala contemplou. Então, eu queria muito te agradecer, e sei que todo mundo aqui ficou, né, com água na boca para te ouvir. Um outro momento e a gente vai ter, se Deus quiser, a gente vai ter. Eu queria pedir agora, então, para a Bebel, já nos encaminhando para o encerramento, porque nós estamos com o horário adiantado, para a Bebel colocar aqui conosco o convite dos... Aí foi fechando ali, ó. O convite do quarto encontro dos saberes inclusivos, né, que é do grupo do NAPNE de Camaquã, um dos nossos campos, e começa dia 19/8, depois 26 e depois o dia 2, são 3 quartas-feiras, se não me engano, né, que teremos excelentes palestras também, e não posso falar muito, porque eu já estou no primeiro dia ali com o nosso colega Walter, do NAPNE de Sapiranga, mas, enfim, quero dizer para todos que esse card, juntamente com o material da Lúcia, né, que está sendo tão solicitado, conforme ela vai falando, o pessoal vai solicitando, nós enviaremos um e-mail amanhã para todos os nossos 1.487 inscritos nesse curso. Foi um grande prazer. A gente não tem a totalidade disso, mas uma média de 800, 700 por evento, né, por live. Então, extremamente importante, né, termos isso para considerar. E eu queria dizer uma coisa assim, bem importante, assim, gente, hoje é dia de agradecer. Eu acho que aqui nos cabe somente agradecer. Eu agradeço no nome do Departamento de Educação Inclusiva e do GT dos NAPNES, né, de todos os campos do IFSCU que estão participando, né, que sonharam, como eu falei antes, nesse evento, a todos os professores que passaram, alunas que gentilmente acolheram o nosso convite e nos presentearam com as suas excelentes falas. Pelos relatos de experiências de vida, tanto pessoal quanto profissional, pelas emoções que percebemos aqui nesse tempo de alguns professores. Foram momentos, sim, de grandes aprendizagens, de reflexões, de sensibilização para o exercício da empatia, da aproximação do universo da pessoa com deficiência, da pessoa com autismo, da pessoa com altas habilidades, superdotação, para além dos desafios da educação, né, mas para os desafios diários que elas enfrentam, com quaisquer lugar que elas estejam, né, seja na família, na escola, no trabalho, em qualquer momento da vida, no cotidiano, né. Agradecemos à equipe de intérprete pelo excelente trabalho desenvolvido. Foram muitos momentos de desafio para a Aninha, para a Cibele, para a Elisa, que nos sentimos, sim, desafiados em diversos momentos, pela fala, pelo tema, né, pela necessidade, muitas vezes, de criar um sinal para aquela expressão, enfim, né. Estender também o nosso agradecimento para o Campus KVG e para o Campus Pelotas, que oportunizaram a presença das nossas intérpretes nesse momento. A equipe técnica da CPTE, que nos bastidores literalmente fizeram acontecer, porque eles ficam ali nos manipulando como se nós fôssemos umas marionetezinhas, entra um, sai outro, troca, vai para lá, agora é a fala de um, e dá tudo certo, porque quando a gente trabalha com o coração, com a parceria, quando a gente trabalha com o colega, e a gente quer ajudar o colega, tudo dá certo, e a CPTE, a Isabel, e toda a equipe dela, o departamento de tecnologias, eles fazem toda a diferença na nossa vida, né? E tem sido assim desde que nós entramos, né, desde 2017. E, de modo muito especial, agradecer a todos os participantes, tá, que estiveram desde o primeiro início conosco, desde o início do curso, e que vem abrilhantando a nossa noite, vem
questionando, perguntando, proporcionando um excelente debate, buscando respostas, né? Enfim, e aqui eu queria dar um depoimento importante, né, pessoal, que é a parceria com o grupo dos NAPNIs. Tem uma frase da Clarice Lispector que diz assim: quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas aquele que vai acompanhado, com certeza, vai mais longe. E podem ter certeza, colegas, que chegamos até aqui pela soma de todos os nossos esforços, dos esforços de todos os envolvidos. Então, nós esperamos, e eu posso dizer isso em nome de todos os colegas, esperamos que esse espaço de escuta e de fala, que ora se encerra, tenham, de alguma forma, contribuído para a construção de uma cultura de respeito e valorização das diferenças. Ainda há um longo caminho pela frente. Ainda temos muito a fazer, muitos espaços a conquistar, né, Lúcia? Mas, José? Estamos só no começo. Estamos só no começo, mas eu queria, então, encerrar assim e agradecer a todos aqui, Elisa, Cibele, Ana, presentes aqui no nosso painel, Lúcia, Rosane, estou agradecendo para mim mesmo, e José, que hoje, né, José, esse nervosismo faz isso com a gente, né, Lúcia? A primeira vez que eu dei a palestra, que eu falei para uma tela, foi horrível, a parte de deficiência visual. Então, a gente vai fazendo, vai cometendo esses atos falhos, assim, mas tudo, no final dá tudo certo, porque a gente também, a gente faz com o coração, faz porque acredita, faz com o ideal da educação e faz porque reconhece o nosso compromisso social. Então, eu encerro aqui agradecendo a todos e desejando uma boa noite. Obrigada. Muito obrigada. Vou falar em nome dos meus colegas de NAPNE, né? Agradecer a nossa líder, que é a Rosane, que possibilitou, que viabilizou, que foi atrás, que correu e que possibilitou de fato que isso acontecesse, né? Eu acho que os NAPNEs dos campos estão hoje, né, com essa sequência de eventos, colhendo os frutos, né? E como tu disse, tem muito caminho pela frente, e é verdade, né? E que bom que nós temos você à frente, puxando e debatendo, né? E puxando o grupo e chamando para reunião e sempre com essa energia fantástica que tu tem aí. Parabéns e obrigado. Obrigada, gente. Uma boa noite. Obrigada, José. Sem vocês, o DPI não seria nada. Muito obrigada. Beijo grande para todos. Beijo. Boa noite, Lúcia. Boa noite, muito obrigada a todos. Até a próxima.